e a primeira história do Pato Avarento foi feita em 1947. Faz uma paródia a um conto de Natal. Tudo isso, no fim das contas, consolidou a imagem do espírito natalino que você conhece hoje. Quer dizer, quando começar o próximo especial da Rede Podre sobre o Natal, pode ter certeza de que o fantasma de Dixon vai estar presente nas transmissões globais. O espírito natalino vai invadir a sua casa. Outra contribuição da Revolução Industrial, bem mais óbvia, foi a produção em massa. Ela turbinou a indústria dos presentes, fez nascer a publicidade natalina e acabou transformando o Bispo Nicolau no garoto propaganda mais requisitado do planeta. Até meados do século XIX, a imagem mais comum dele era a de um bispo mesmo, com manto vermelho e com a mitra, aquele chapéu comprido que as autoridades católicas usam. Para se enquadrar nos novos tempos, então o homem passou por uma plástica. O cirurgião foi o desenhista americano Thomas Nast, que em 1862 tirou as referências religiosas, adicionou uns quilinhos a mais, remodelou o figurino vermelho e estabeleceu a residência dele no Polo Norte. Isso para que o velhinho fosse universal, não pertencesse a nenhum país. Nascia definitivamente o Papai Noel, mais ou menos como se conhece hoje. Mas a figura do, abre aspas, bom velhinho, fecha aspas, só bombardearia mesmo no mundo depois de 1931. Quando ele virou estrela de uma série de anúncios da empresa americana Coca-Cola. A campanha foi um sucesso imediato, tão grande que nas décadas seguintes o gorducho se tornou a coisa mais associada ao Natal, mas que o verdadeiro homenageado da comemoração, ele mesmo, o Deus Sol, Mitra. Este foi o último trecho da matéria da revista Super Interessante sobre o verdadeiro Natal. Mais uma vez, a história oficial é mentirosa e a verdadeira horrorosa. Neste trecho que você assistiu, não em todos os aspectos, mas apenas em alguns aspectos, a história que foi contada aqui agora é mentirosa. Qual é esse aspecto? A questão que diz que essa mensagem de troca de presentes, de felicitações, do espírito natalino surgiu após o livro do Dixon. Mas essa não é verdade. Sempre as comemorações do Natal, desde a Saturnália, desde a Iule, desde as festas antigas pagãs de Roma, da Grécia, da Babilônia e de todos os reinos anteriores, sempre foram carregadas dessas falsas benevolências em época de Natal, ou seja, na época do solstício de inverno. Então esse foi o único ponto desse trecho que nós assistimos que não está bem dentro da realidade. E eu posso, mais uma vez, explicar para você por quê. Você sabe que os Illuminati, os senhores do mundo, estão por trás de tudo, e eles têm que contar uma história. Eles têm que fazer com que a pessoa entenda as coisas de acordo com a visão deles e com as associações que eles fazem. Assim, para tirar o foco de que esse Natal de hoje é o mesmo solstício de inverno, com as mesmas ritualísticas pagãs de todos os tempos, então a partir daí cria-se livros,
filmes, desenhos animados, tudo para agora reescrever a história e dizer que este comportamento benigno da época do Natal surgiu após Charles Dickens. Isso não é verdade. Sempre foi assim. São características do solstício de inverno. Mas podemos também analisar a questão do Dickens e a questão dos Senhores do Mundo em aproveitar esse momento para inserir tudo isso na cabeça das pessoas. Nós sabemos que o nosso Salvador, aquele que verdadeiramente morreu por nós, não nos pediu que tivesse uma religião, não nos mandou cultuar a Ele, não nos pediu culto, não nos pediu louvores, não nos pediu nada disso. Apenas nos deu uma ordem, um mandamento. Amai-vos uns aos outros, não só em épocas determinadas do ano, mas todos os dias enquanto você viver. Essa é a ordem do nosso Salvador quando ele disse: um mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, assim vós também amai-vos uns aos outros. E essa farsa do espírito natalino, que vem desde as origens pagãs do solstício de inverno, na verdade, ela faz com que as pessoas tentem pelo menos se tornar mais amáveis em apenas alguns períodos do ano. Isso não acontece só com o Natal. Com o Dia das Mães é a mesma coisa. Há um incentivo muito grande para que as pessoas amem suas mães na época do Dia das Mães. Fora dessa época, os filmes, desenhos, novelas, tudo que a mídia tem para entupir a sua cabeça de cocô, de lixo, eles falam muito mal da mãe e do pai. Você vê nas novelas uma falta de respeito terrível com a mãe. Mas na época do Dia das Mães, a própria televisão, que durante o ano todo falou o contrário, agora vem realçar, vem fortalecer a necessidade de se respeitar e se amar a própria mãe. Assim também, no período do Natal, esse espírito demoníaco do inimigo, ele vem falar para as pessoas que devem ser mais amáveis só nessa época. E para poder fazer com que isso se torne uma história oficial, assim ao longo dos tempos, a Walt Disney, que sempre foi uma encarregada de Satanás, de impregnar conceitos, qualidades, pontos de vistas na cabeça das pessoas, lançou então esse desenho animado do patinho avarento, a imagem total do personagem do Conto de Natal, ou Christmas Carol, o título original. Neste segmento que nós assistimos agora, portanto, tirando apenas essa parte que diz que o espírito natalino passou a surgir a partir de Dickens, o resto foi totalmente coerente. E essa foi então a matéria publicada na revista Super Interessante, e termina aqui. No próximo segmento, assistiremos a um documentário também especial sobre a internet e depois comentaremos sobre ele.